Oi, sou Frederico Ramos no curso Gestor 4.0. Continuando o nosso módulo de mapeamento de processo com BPMN, hoje continuaremos a falar dos tipos de gateways. Na outra videoaula eu falei do gateway exclusivo e falei que ele não é uma tomada de decisão, é apenas um desvio no fluxo, baseado em dados de uma tarefa anterior, ou seja, a lógica, o raciocínio, a tomada de decisão é na tarefa ou no subprocesso anterior ao gateway. E isso vale para qualquer gateway, não só o exclusivo, mas todos esses que a gente vai mostrar na videoaula. Então, este símbolo, né, do losango mais um sinal de mais, é o gateway paralelo. Todos os caminhos são executados de forma paralela. Então, se eu tenho uma ação e essa ação precisa ser executada paralelamente em 2, 3, 4, 5 atividades, eu vou usar um gateway paralelo. Um outro gateway é o gateway inclusivo, onde um ou N caminhos podem ser executados de forma paralela. Diferente do gateway paralelo, o gateway inclusivo, eu posso, se eu tiver que executar 4 tarefas ao mesmo tempo, eu posso escolher se eu quero executar a 1 e a 3, A1, A2 e A3 ou as 4 tarefas, qualquer combinação, né, eu posso fazer com gateway inclusivo. Esse videozinho eu mostrei na outra videoaula, ele mostra como funciona um gateway exclusivo, ou seja, eu tenho um gateway, tive aqui alguma tomada de decisão, uma condição verdadeira foi atingida, eu fui para a tarefa 1. Outra condição se tornou verdadeira, fui para a tarefa 2. Nenhuma condição se tornou verdadeira, eu pego o caminho padrão, que nós vamos falar isso mais adiante. E aqui eu tenho minha piscina com fluxo de processo de elaborar o plano de gerenciamento de projetos, uma raia, onde o responsável é o gerente de projetos. Então, o meu gerente de projeto é responsável por preparar o plano de projeto. A primeira atividade é definir o escopo. Quando o meu GP souber o que ele tem que realizar no projeto, ele vai iniciar paralelamente todas essas atividades. Ele vai elaborar o cronograma, vai planejar os custos, definir a qualidade, definir a equipe, identificar os riscos. E cada uma dessas atividades vai influenciar na outra. Por exemplo, eu identifiquei um risco. Esse risco pode ser ruim para o meu projeto? Sim. Pode acontecer, a probabilidade dele acontecer é alta? Sim. Então eu vou fazer uma reserva de contingência. Essa reserva de contingência pode ser financeira, que vai interferir no meu custo, ou de prazo, tempo, que vai interferir no meu cronograma. Quando eu vou sequenciando e adicionando minhas atividades no cronograma, eu tenho que ter alguém para executar essas atividades, ou seja, minha equipe. Então, ao adicionar ou excluir membros da minha equipe, eu vou ter que voltar no meu cronograma e alterar o cronograma. Dependendo dos requisitos de qualidade, vai influenciar no meu custo e assim por diante. Então, quando todas essas atividades estiverem concluídas, no meu horizonte, no meu planejamento, onde eu consigo ver, eu vou consolidar o meu plano de projeto e vou encerrar o meu processo. Aqui tem um exemplo de um fluxo paralelo, ou seja, todas as atividades vão executar ao mesmo tempo. Atividade 1 terminou primeiro, veja que o gateway ficou aguardando o término das outras atividades para conseguir seguir o fluxo. Aqui eu já tenho um outro fluxo, com um exemplo de um gateway inclusivo. E um exemplo também de um início de processo através de uma mensagem. A partir do momento que minha agência recebe uma solicitação de cotação, eu vou iniciar o meu fluxo. E se eu, que sou o cliente dessa agência, eu solicito para ela, eu quero uma cotação, eu quero sair de férias, eu vou precisar de um voo e de um hotel. Então a agência vai instanciar, dentro do serviço que ela pode me oferecer, aqui estão os 4 serviços, as 4 atividades que ela pode me oferecer: cotar voo, cotar hotel, cotar passeios e cotar um aluguel de carro. Então, dentro desses 4 serviços, eu pedi 2, cotar voo e cotar hotel. Então, o processo vai iniciar essas 2 atividades. Quando essas 2 atividades estiverem concluídas, eu vou criar minha proposta
de viagem e vai passar para o cliente. Se o cliente pedir só passeio, só vem para passeio. O cliente pode pedir os 4 serviços, as 4 atividades? Também pode. Qualquer uma dessas combinações. Vamos ver um exemplo. Aqui eu tenho a condição 1 verdadeira e a condição 2 falsa. Eu vou executar apenas a tarefa 1. Assim que a tarefa 1 terminar, eu passo para frente. Agora a tarefa 1 e 2 são verdadeiras. Eu vou executar as duas tarefas. A tarefa 2 terminou primeiro. Aqui vai ficar aguardando o término da tarefa 1. Quando as duas estiverem acabadas, passa para a próxima atividade. Se as duas tarefas forem falsas, eu sigo um caminho padrão, o default. Aqui eu já trago um exemplo do uso do fluxo do gateway paralelo e do gateway inclusivo. Vamos dar uma olhada como que ele funciona. Eu tenho a tarefa 1, vou iniciar paralelamente os dois caminhos. Aqui eu vou ficar aguardando o término de todas as minhas tarefas e passo para a tarefa 5. Bem simples. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para a aula de hoje. Um forte abraço, aqui estão meus contatos, dúvidas, mandem um e-mail. Obrigado.